Olá, meus amigos do YouTube. Estou aqui para mais uma gravação de um vídeo sobre família. E o assunto de hoje é a família e os desafios de nossos dias. Bem, vamos começar com a formação da família, né? Como se forma a família? Normalmente, de forma tradicional, duas pessoas de sexo oposto, masculino e feminino, se conhecem, namoram, se noivam e se casam, formando daí um núcleo familiar e deixando as famílias de origem para trás, como nos ensina o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bem, para que a família possa caminhar bem, é preciso planejamento, como em tudo na vida, nós temos que planejar. As coisas não vão acontecendo assim aleatoriamente. Não, o bom é planejar. A família tem que ser assim também. E Jesus nos ensinou a planejar. Ele disse no capítulo 14 de Lucas, versículo 28, disse Jesus: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Na família não é diferente. É preciso planejamento, e vamos começar com o financeiro, porque é importante esse planejamento financeiro, outros também são importantes. E a ordem aqui, a sequência desses assuntos, não vão influenciar muito. O importante é que eles estejam presentes na vida da família. Em épocas de crise, isso se torna muito mais essencial. Ainda é bom ressaltar que esse planejamento tem até que ser anterior ao casamento, tendo em vista que os jovens precisam se qualificar para uma profissão na vida, estudando e procurando treinamento para tal. Na questão de planejamento, é bom e necessário também planejar a quantidade de filhos que o casal deseja e pode ter para criá-los dignamente. O mandamento do Senhor, em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse mandamento foi dado a Adão e Eva. Mas hoje não é mais necessário em nossos dias. Por quê? A Terra já está com mais de 7 bilhões de pessoas. Então, com toda certeza, esse mandamento não se faz necessário mais na nossa época, mas naquela época, sim, era necessário. Agora passemos para outro item nas nossas considerações aqui sobre os desafios da família nos dias de hoje. É o desenvolvimento e a educação dos filhos. Ao nascer, a pessoa vai entrar num ciclo vital que envolve muitos aspectos. O seu futuro vai depender de como foi o seu desenvolvimento na primeira infância, coisa que muitos ignoram e não dão o devido valor que a criança merece. Claro que nessa fase vai contar a alimentação, não só o conteúdo do alimento, mas até o modo de como a criança é alimentada. Sabemos que isto não é fácil num país onde menos de 1/4 da população possui consumo adequado de alimento. O ambiente também é muito importante. A escola, em todos os seus níveis, exerce um papel de suma importância no desenvolvimento das crianças. Um dia desses, a imprensa noticiou o caso de uma creche
no interior paulista que dopava as crianças. Felizmente, estabelecimentos assim são exceção, uma vez que os próprios usuários fiscalizam. Devido às atividades da vida moderna hoje, muitos pais precisam deixar os filhos em creches com babás ou cuidadoras que muitas das vezes não têm o preparo adequado para lidar com as crianças. Daí já viu o que pode acontecer, né? O ambiente ideal para o desenvolvimento da criança ainda é a sua própria casa, com os seus pais. Os outros meios que nós conhecemos são alternativos devido aos motivos já citados. Pois bem, agora passando para outro item ainda, vamos considerar a questão da saúde na família. Este assunto é um ponto crucial para todos, desde a infância até a terceira idade. Como se sabe, a saúde pública é precária no Brasil. Os planos de saúde cobram valores exorbitantes para faixas mais avançadas. Contudo, sempre que possível, a família deve obter um plano de saúde, principalmente para as crianças que ainda estão nas faixas mais baixas dos valores mensais. Como opção, existem recursos de medicina social, como PACs e outros semelhantes. Nunca se deve deixar de fazer revisões periódicas da saúde para controle, né? E evitar, assim, desse modo, surpresas de última hora. Ainda agora, um item também de grande importância na vida familiar: a habitação. Existe um ditado antigo que é: quem casa, quer casa. A casa é a moradia da pessoa, um lugar inviolável e protegido por leis. Nesse recanto deveria reinar a harmonia, o que, ao contrário, muitas vezes o que reina é a guerra, indo até às vezes de fato, com mortes tão comuns como os chamados feminicídios. A falta de habitação representa um déficit habitacional no Brasil calculado em 7.700.000 unidades. É muita coisa, né? Agora, já indo para o final aqui da nossa reflexão, eu quero falar sobre ajuda nas situações de crise. Essa ajuda deve ser buscada sempre que uma crise se instalar. A questão financeira, na maioria das vezes, impede o casal de buscar ajuda com terapeutas familiares institucionais, como psicólogos, psicanalistas e outros. Na impossibilidade de poder pagar um profissional da área, opcionalmente, deve recorrer a líderes religiosos, no caso de pessoas que frequentam alguma igreja, como o pastor, o padre, ou aquele que for equivalente em outra comunidade que não seja uma igreja. Não deve deixar de buscar ajuda, tentando solucionar o problema sozinhos. Pode-se valer até de outras pessoas experientes que apresentem uma vivência equilibrada na vida. Sim, essas pessoas servem, pode ser até da própria família. E agora, encerrando, eu quero dizer o seguinte: tem muito mais. Mas sem querer esgotar o assunto tão complexo como esse, aqui delineamos esses principais desafios para a família hoje. Muito obrigado a todos vocês que me assistiram nesse vídeo e que sejam abençoados e felizes nas suas famílias. Obrigado.